Olá a todas, sejam muito bem-vindas a esta sessão do Mom Summit, em que vamos falar de psiquiatria perinatal, dúvidas e reflexões. O meu nome é Kátia Santos, eu sou médica psiquiatra, sou especializada em psiquiatria e saúde mental perinatal, é a minha principal área de atuação e tenho inclusivamente um projeto de literacia para a saúde mental, precisamente para trazer mais e melhor informação também neste contexto. Este é o índice com os vários aspectos que nós vamos falar ao longo do tempo. Nomeadamente, vamos começar aqui por falar de parentalidade, de saúde mental e psiquiatria perinatal. Vamos falar de doença mental perinatal, como é que ela se define, quão frequente é, quão prevalente é, se é realizado rastreio, se não é realizado rastreio, quais é que são os fatores que aumentam o risco e que aumentam a proteção em relação à doença mental nesta fase. Quais são os motivos e as consequências da doença mental perinatal não tratada e outros fatores relacionados com a intervenção e o tratamento. Por fim, vou trazer aqui algumas das dúvidas e das perguntas que mais frequentemente me são colocadas também em consulta na minha prática clínica e que acredito que possam fazer aqui muita diferença e trazer muito esclarecimento sobre alguns destes pontos. E por fim, termino aqui com conclusão, deixo também algumas sugestões de leitura. Então, começando aqui por falar de parentalidade, saúde mental e psiquiatria perinatal. Comecemos aqui pelo conceito de parentalidade. O que é isto? O que é parentalidade? De facto, em termos teóricos, a parentalidade pode dizer respeito aqui ao processo maturativo que vai levar à reestruturação psicoafetiva. E isto permite o quê? Que dois adultos venham a tornar-se pais e neste papel venham a responder às necessidades físicas, afetivas e psíquicas dos seus filhos. E dentro da parentalidade ainda temos um outro conceito, que é o conceito de vínculo parental, que é esta ligação psicoafetiva e que está mais relacionada com uma filiação psíquica, independentemente de haver uma filiação biológica ou não, não é? Portanto, a filiação psíquica é aqui o conceito central, é a realidade psíquica da relação que é construída entre os pais e os filhos no seio de uma família e que é uma relação considerada vital porque é aquela que permite ter um sentimento de pertença e de descendência dos indivíduos dentro de um grupo, que não existe noutros grupos e que torna a família particular precisamente por estes aspectos. Então, se nós pensarmos na transição para a parentalidade, estamos a falar de uma gravidez, eventualmente a necessidade de recorrer a tratamentos de procriação medicamente assistida, adoção, o nascimento de uma criança, filhos, pais, vinculação, família, e é só isto? O que é que acham? De facto, a parentalidade pode ir muito além destes conceitos, que são uma parte, mas não são o todo. A parentalidade é um conjunto de atividades que são progressivamente desenvolvidas no sentido de assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento da criança e no sentido da socialização e da autonomia da mesma. E até, parafraseando aqui a ONU e a Unicef, eles descrevem mesmo que é da responsabilidade parental e de outros cuidadores assegurar, de acordo às suas competências e capacidades financeiras, as condições de vida necessárias para o desenvolvimento da criança. Mas isto faz com que seja o quê? Uma tarefa complexa, difícil, com grandes desafios e responsabilidades para o ser humano. E por isso, a parentalidade não é só sobre aqueles conceitos que nós vimos anteriormente. A parentalidade pode ser de facto uma crise, não uma transição suave, como às vezes podemos idealizar, mas uma verdadeira crise que envolve aqui muitos outros conceitos que vão além de pais, de filhos, de nascimento ou de gravidez. Portanto, estamos a falar de grandes abanões em estruturas muito centrais, muito nucleares de cada indivíduo, que envolvem, por exemplo, a identidade. Deixamos de ter uma mulher que é trabalhadora, que é filha de alguém, que tem os seus hobbies, as suas preferências, e de repente passamos a ter outra faceta que não existia antes, que também mexe com esta identidade, com este senso de identidade própria, que é ser mãe de alguém. Há aqui toda esta reestruturação que ocorre ao nível da família, a identidade do próprio casal deixa de ser o casal para passar a ser também um pai e uma mãe.
os avós que passam a sê-lo também, não é? Há aqui toda uma reestruturação que mexe com a identidade de cada um dos elementos e da família como um todo. Falamos aqui também da sexualidade, portanto, como é que fica a relação do casal, como é que fica a vivência da sexualidade após o parto, após o nascimento da criança ou após a adoção da criança, portanto, como é que esta sexualidade é vivida, o que é alterado? O próprio trabalho, não é? As próprias, hum, a própria disponibilidade para o trabalho, a forma como ele é vivido e a forma como a prioridade é ou não estabelecida em relação à parentalidade, também é aqui uma outra faceta da parentalidade a ser pensada. Outros aspectos, como a privação de sono, a própria mudança da dinâmica familiar e, por fim, não menos importante, a saúde mental. Portanto, este é um dos pilares fundamentais de uma parentalidade normativa, saudável, é a saúde mental. E é sobre esta que eu irei incidir, sobretudo também ao longo da apresentação. Ainda sobre o contexto de parentalidade, apenas para deixar aqui também alguns dos aspectos que são importantes, determinantes da parentalidade e de como é que ela é vivida. Por exemplo, nós podemos pensar nos aspectos que são, ou nos fatores que estão relacionados com os pais, que estão relacionados com a personalidade dos pais, ou, por exemplo, com o facto de eles terem ou não doença mental, psicopatologia. Podemos pensar também nas características individuais da criança, por exemplo, o seu temperamento, ou até fatores do próprio contexto social mais alargado. Como é que é a relação dos pais com a criança como um todo? Como é que são as relações conjugais entre eles? Qual é o contexto de trabalho dos pais? Existe rede de suporte, família alargada, outros elementos que estejam aqui em redor desta família? E é pensando também nestes aspectos que nós precisamos falar de saúde mental perinatal e de psiquiatria perinatal, porque de facto a saúde mental é fundamental para uma parentalidade, que seja mais saudável, que traga aqui uma relação melhor entre os vários elementos da família e, em última análise, um melhor desenvolvimento também desta criança. E é importante nós começarmos por falar de doença mental perinatal. O que é isto da doença mental perinatal? No fundo, diz respeito a qualquer condição mental, qualquer doença psiquiátrica que surja no período que engloba desde a gravidez até ao primeiro ano após o parto. Portanto, no fundo, até ao primeiro ano de vida da criança, nós podemos considerar que é uma doença mental perinatal. Eventualmente poderíamos incluir aqui também a pré-conceição, porque cada vez mais nós vamos ter outras experiências, como a infertilidade, a perda gestacional, que vão também ter o seu impacto na forma como a gravidez e a parentalidade são vividas a partir daí. Aqui, quando falamos em qualquer condição psiquiátrica, falamos de ansiedade, de depressão, de perturbação obsessiva-compulsiva ou outras. Portanto, aqui não é específico, não importa o diagnóstico, importa o período e o impacto que ela está a ter. Ela vai afetar significativamente o bem-estar emocional, psicológico e social da mãe, mas também do pai e também do bebê. E tem aqui impacto muito negativo ao nível do vínculo familiar, nomeadamente do vínculo entre a mãe e o bebê, que já iremos ver adiante, o desenvolvimento infantil e a qualidade de vida como um todo. Às vezes podemos pensar que, bom, mas se calhar isso não é assim tão frequente. Se calhar a doença mental nas mães é assim algo que é ocasional, que não é uma porção significativa das mulheres. Não é bem assim. E trago-vos também estes dados no sentido de alertar para a frequência, não é? E às vezes quando olhamos para o nosso lado e vemos uma mãe e vemos outra mãe e pensar, bom, se calhar em 10 mães, 3 ou 4 vão ter doença mental perinatal, de qualquer tipo. E isto é um alerta muito importante para nós. Podem ser outras mães, mas também podemos ser nós. 22%, praticamente 22% das mulheres apresenta depressão no primeiro ano após o parto. A depressão no período perinatal em mulheres que tenham já uma história prévia de depressão, ou seja, já tinham tido depressão no passado, no período perinatal tem um risco de 80% de recorrer ou agravar os sintomas que já tinha. O suicídio é uma das principais causas de mortalidade materna. Ela é responsável por 20% das mortes pós-parto. Das mulheres que têm um diagnóstico de doença bipolar, mais de metade têm pelo menos um episódio do humor no período perinatal.
As mulheres com doença bipolar têm um risco de, no pós-parto, um risco bastante significativo, pode ir até metade das mulheres, com psicose pós-parto, que é um quadro bastante grave, é um quadro que é talvez em psiquiatria, como um todo, a verdadeira emergência psiquiátrica, porque estamos aqui a ter um quadro grave que requer normalmente internamento e que coloca em risco a própria mulher e também a vida da criança, muitas vezes. 20 a 30% das mulheres no pós-parto apresentam pelo menos uma perturbação de ansiedade e normalmente a mais frequente é a perturbação de ansiedade generalizada. Os sintomas obsessivo-compulsivos também estão presentes numa fatia significativa das mulheres, pode ir até 63,5% no pós-parto. E as perturbações do comportamento alimentar, portanto estamos a falar de anorexia, bulimia, afetam 1 a 8% das grávidas. Então, se a doença mental perinatal é assim tão frequente, por que é que nós rastreamos tantas coisas durante a gravidez e no pós-parto e não há um rastreio sistematizado, bem estabelecido e generalizado, de doença mental perinatal? Porque, de facto, nós sabemos que quando existe um diagnóstico de hipertensão arterial, isso deve ser tratado e de facto, tem consequências para a gravidez, para o bebê, e ela ocorre em 5 a 6% das grávidas. A mesma coisa para a diabetes gestacional. Então, por que é que não fazemos este rastreio se sabemos que 20 a 35% das mulheres e 10% dos homens apresenta doença mental no período perinatal? Esta é, de facto, a principal complicação médica obstétrica que não é diagnosticada. Então, como é que eu sei se eu estou em risco ou não de ter doença mental perinatal? Como é que eu sei o que é que me vulnerabiliza e o que é que me protege de ter um diagnóstico? Bom, pensando aqui nos fatores de risco. O principal fator de risco, ou um dos mais importantes, que tem um grande peso, é a existência de uma história prévia, pessoal ou familiar, de doença mental. Por exemplo, já ter familiares de primeiro grau que têm, por exemplo, depressões ou perturbações de ansiedade, ou já ter tido a própria mulher situações de depressão ou ansiedade ou perturbação obsessiva ou compulsiva já nos seus antecedentes pessoais. Isso é um dos fatores para vir a ter também esses sintomas na gravidez ou no pós-parto. Eventos estressantes, eventos de vida adversos, por exemplo, lutos, divórcios, outros eventos que até possam ser considerados traumáticos, são fatores de risco. A falta de suporte social e ou económico. A primiparidade, isto significa que as mulheres que estão na sua primeira gravidez ou no pós-parto do seu primeiro filho têm normalmente um risco superior de ter este tipo de manifestações. Complicações obstétricas, cesariana, partos com trabalho de parto muito prolongado, sobretudo no período noturno, outras complicações, outras intercorrências que ocorram durante a gravidez ou no período em torno do parto, podem de facto contribuir para o surgimento de doença mental. Dificuldades conjugais e, lá está, fatores biológicos e hormonais que esses, lá está, nós não conseguimos modificar, porque dependem aqui também das alterações que são muito próprias e muito fisiológicas do período perinatal, mas que têm um peso considerável também na vulnerabilidade para estes quadros. Então, e quais é que podem ser os fatores que me protegem? Sabemos que as pessoas que têm uma rede de apoio social mais estruturada, por exemplo, ter uma rede de apoio familiar ou ter uma rede de apoio de profissionais, em que eu sei que se eu tiver mais em baixo, ou que se eu tiver dificuldades na amamentação, ou se eu tiver uma complicação no pós-parto, eu tenho o número da fisioterapeuta, da nutricionista, da psicóloga, eu sei onde é que me hei de dirigir. Eu tenho uma rede de apoio, eu tenho uma rede de profissionais de confiança que me vai seguir e que eu sei já de antemão a que vou recorrer. A autoestima e a resiliência. Sabemos que também o surgimento de doença mental no período perinatal também é influenciada por estes aspectos e outros da própria personalidade da pessoa, e estes são fatores protetores. O acesso aos cuidados de saúde mental, que sabemos que nem sempre é fácil, mas que é também algo determinante para um diagnóstico atempado, para um tratamento que é estabelecido também quando deve e ter um seguimento que deve ser o mais assertivo e frequente possível numa fase tão delicada.
A estabilidade financeira é também um fator protetor, os relacionamentos positivos e o autoconhecimento e o próprio planeamento em torno do período perinatal, da gravidez, do pós-parto. Portanto, tudo isto pode ser aqui um fator que protege e que acaba por contrabalançar outros fatores de risco, de vulnerabilidade. Então, e se nós falarmos de doença mental perinatal não tratada, por que é que isso acontece? Por que é que ela não é tratada? Porque é que em 2024 ela ainda não é tratada? E quais é que são as consequências disso? O que é que isso pode trazer para a mãe, para o bebé, para a família como um todo? Muitos são os motivos pelos quais a doença mental ainda não é tratada. Em uma grande medida, há aqui uma dificuldade, logo para começar, em reconhecer os sintomas e os sinais. Muitas vezes já tem uma desvalorização de alguns sintomas, porque é quase como se fosse feita aqui uma comparação com aquilo que é normal ou esperado para uma gravidez ou para um pós-parto, não é? Ok, estás cansada, isso é normal, isso vai passar. Quando voltares a trabalhar, vais voltar a ficar bem. Se calhar isso é preguiça, tens que ter é força de vontade. E nós sabemos que esta desvalorização e a ausência também muitas vezes de educação para a saúde, que as pessoas não sabem muito bem reconhecer se aquilo é normal, se aquilo já entra no campo do patológico, e realmente esse é talvez o primeiro obstáculo, é ainda não haver o devido reconhecimento. Há um subdiagnóstico da doença mental perinatal. Mas depois também temos outros aspectos. Nós temos mulheres que às vezes sabem e até reconhecem que não estão bem, mas sentem muita culpa e muita vergonha em procurar ajuda, porque isso pode significar que não estão a cumprir o seu papel de mães, não estão a ser boas mães, ou que em alguma medida estão a falhar para com o bebé por terem que procurar ajuda ou por sentirem que o deveriam fazer. E isto mexe muito com a imagem que a pessoa tem de si própria como mãe, como sendo uma mãe de valor, não é? Como uma pessoa, quase que até tem sentimentos de menos-valia, não é? Eu valho menos porque comparativamente às outras mães eu sou mais fraca, não é? E até próprio senso de autoeficácia. Eu não sou uma mãe suficientemente boa para o meu bebé. Finalmente, e não menos importante, o estigma. O estigma é o preconceito, e esse preconceito pode vir de dentro de nós, quando percebemos que podemos precisar de ajuda, mas sabemos que se calhar isso pode ser mal visto, ou até olhamos para nós próprios e pensar, como assim agora vais ao psicólogo? Como assim vais ao psiquiatra? Ou, mas pode vir de fora também, porque também podemos ouvir isto das pessoas que nos rodeiam. Portanto, é ainda muito difícil reconhecer que no período perinatal, isto acontece na saúde mental no geral, mas na perinatal em particular, porque é muito difícil para uma mulher dizer assim, afinal, eu não estou a gostar assim tanto de ser mãe, afinal isto não é tão bom como eu idealizei, afinal eu não me estou a ligar tão imediatamente assim ao meu bebé, está a ser difícil. E isto é um ponto também muito importante para a não procura do devido tratamento. Que consequências é que isto pode ter? Às vezes nós pensamos que hum, a doença mental está daqui para cima e que a doença física está daqui para baixo e, portanto, elas não se misturam e não se relacionam e está tudo certo, desde que eu me aguente, o meu bebé não vai sofrer nada. E isso não é verdade. A doença mental perinatal não tratada tem consequências que são inclusivamente de ordem física e muito concreta para a gravidez e para o bebé, para o seu desenvolvimento. Vamos ver isso. Complicações obstétricas e neonatais. Sabemos que a doença mental, e aqui estou a colocar a doença mental perinatal como um chavão que engloba todos os diagnósticos possíveis desde que surjam nesta fase. Sabemos que esses bebés têm um maior risco de nascer com baixo peso, têm um maior risco de serem bebés prematuros, de terem malformações congénitas e, inclusivamente, são situações em que há um risco superior de mortalidade perinatal. Mães deprimidas, e aqui sobretudo em casos de depressão perinatal, tendem a interromper precocemente a amamentação. Não veem essa experiência como gratificante, não conseguem receber a ajuda necessária porque não conseguem, estão incapacitadas pelo próprio impacto da doença e, como tal, acabam por interromper este vínculo. O impacto negativo que isto tem também na vinculação mãe-bebé.
O bebé precisa muito das expressões faciais e da interação afetiva da mãe e do olhar da mãe para se desenvolver e para se regular. E as mães deprimidas ou ansiosas não têm esta capacidade. Ou, por exemplo, numa perturbação obsessiva ou compulsiva, até evitam fazê-lo porque têm medo de fazer mal ao bebé. Então, esta vinculação fica altamente comprometida, mas o bebé precisa muito dela para se desenvolver e até para perceber que há conforto e que há segurança, porque é sobre isso que a vinculação diz respeito. A negligência de cuidados à mãe e ao bebé também é bastante relevante. Não é raro que as mulheres que estejam deprimidas não procurem ajuda médica até em coisas muito concretas do dia a dia, ou que compareçam nas consultas que o próprio bebé teria agendado, ou os rastreios, o teste do pezinho, o que for. Portanto, têm maior tendência a negligenciar, não voluntariamente, obviamente, mas porque se sentem incapacitadas para o fazer, tal como muitas vezes não conseguem alimentar-se ou tomar banho. O suicídio e o infanticídio são consequências que nós olhamos como muito extremas, mas que de facto vão acontecendo. E como nós vimos pela estatística, não é tão infrequente assim que o suicídio materno aconteça. O próprio neurodesenvolvimento do bebé pode ser francamente afetado por esta doença mental que não é tratada. Normalmente falamos de bebés que são mais irritáveis, bebés que têm alterações do sono e que têm atraso em vários marcos do desenvolvimento psicomotor, na marcha, na interação, com quem o rodeia, na fala. Portanto, estamos a falar aqui de algumas alterações do desenvolvimento que são de facto resultado disto e que são resultado disto não só pela questão da vinculação, por exemplo, ou da interação afetiva com a sua figura de vinculação, que imaginamos aqui que seja a mãe, mas também porque na própria gravidez, se nós tivermos uma mulher ansiosa ou deprimida, habitualmente os níveis de cortisol, e isto para mostrar que o cérebro não está separado das outras coisas, os níveis de cortisol, que é a nossa hormona do stress, estão bastante aumentados. E esta hormona é responsável não só por dificultar a nidação do embrião no útero, como também dificulta o neurodesenvolvimento do bebé. Portanto, o sistema nervoso do bebé também é afetado no seu desenvolvimento, logo desde bastante cedo. E, por fim, há um maior risco de doença mental no futuro. Se nós tivermos uma mãe que não está tratada, provavelmente este bebé, esta criança, que um dia virá a ser adulto, também terá um risco maior de ter ele próprio doença mental. E por isso eu costumo dizer que quando há esta procura de ajuda, ela não é só para tratar uma mulher, nós estamos a tratar duas gerações de uma só vez. E este é um mote muito importante para a intervenção e para o tratamento. Este é um momento privilegiado para cuidar em simultâneo de duas gerações e diretamente, porque indiretamente nós estamos a afetar e a impactar uma família inteira. Há opções farmacológicas que são seguras na gravidez e na amamentação. Não há necessidade de escolher entre amamentar e tratar a ansiedade, engravidar e tratar a depressão. Não há necessidade nenhuma. Felizmente, existem estratégias farmacológicas seguras e quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, melhor é o prognóstico e menor o impacto no período perinatal, porque se há momento em que também nós precisamos, em que o tempo urge e que nós precisamos de agir rapidamente, é também aqui, porque cada semana ou cada mês em que aquela mãe está doente, é menos aquela semana e menos aquele mês que nós temos a favor do desenvolvimento harmonioso daquela criança. E quando falamos aqui de intervenção, falamos de intervenção a vários níveis. O meu âmbito é mais farmacológico, mas a intervenção psicoterapêutica é fundamental e deve ser complementar. A intervenção social também pode acontecer nos casos em que isso é necessário e, sem dúvida, envolver a rede de apoio. Como eu disse, seja uma rede de apoio familiar, sejam amigos, sejam vizinhos, sejam os profissionais que estão a acompanhar aquela pessoa. E aqui passamos para as dúvidas e as reflexões que mais frequentemente me surgem em consulta e que eu achei que seria aqui tudo aquilo que as pessoas mais anseiam também ver respondido. E uma das perguntas é, sobretudo, o que eu tenho é normal na gravidez ou no pós-parto? Ou poderá ser algo mais?
Nós sabemos que é extremamente frequente nos primeiros 10, 15 dias após o parto, por exemplo, haver um quadro ligeiro, mas que tem o seu impacto também, mas que a mulher se sente mais irritada, mais chorosa, tem algumas dificuldades, por exemplo, no sono, mas que é algo que é autolimitado, que acaba por desaparecer sozinho nestes primeiros dias e que não tem impacto nenhum na capacidade da mulher de cuidar de si própria e do bebé. E isto é normativo. Isto até se enquadra naquilo que nós chamamos o baby blues. Mas há momentos em que pode ser algo mais. E nós temos que perceber. Temos que perceber se aquela irritabilidade ou aquela tristeza estão a durar mais do que o esperado. Ou se, mesmo ainda estando num período muito precoce do pós-parto, por exemplo, ela já está a impactar de tal forma que a mulher não consegue cuidar dela mesma, não tem vontade de estar com o bebé, não tem interesse no bebé. Se tivermos aqui alterações importantes do sono, uma mulher que não consegue descansar de forma absolutamente nenhuma quando o bebé descansa, uma mulher que não se consegue alimentar, que não sai de casa, que não consegue cuidar dela, que começa a ter aqui preocupações excessivas, preocupações que envolvem muitas vezes o bebé. Se o bebé está a respirar, vai verificar 20 vezes se o bebé está a respirar durante a noite, vai desinfetar o bebé com álcool, não vai ele apanhar alguma doença. Se vai deixar o bebé cair, se calhar é melhor não estar sozinha com ele, porque pode lhe fazer mal sem querer. É melhor estar lá a mãe a pegar nele e ela fica mais afastada. Se há este tipo de sinais e de sintomas, então é algo mais. E o algo mais deve motivar a procura de ajuda. Aqui também não há uma resposta certa. Às vezes perguntam-me assim: mas será que faz sentido eu procurar psiquiatria ou psicologia? O que é que eu devo fazer? Não há uma resposta certa. A mim importa-me que a pessoa procure ajuda, seja ela qual for. Para umas pessoas, se calhar, que tenham mais, vamos imaginar, que tenham mais dificuldades em adaptar-se à fase da maternidade, que estejam com dificuldades conjugais, que as questões sejam relacionadas com o sono do bebé. Isto, se calhar, motiva mais uma procura, em primeiro lugar, da psicologia. Mas quando nós estamos a falar deste tipo de sinais de alerta que eu dei há pouco, se calhar a psiquiatria também não é mal pensado, porque na verdade lá está, precisamos de atuar e atuar rápido. E às vezes também é o facto de estarmos a fazer algum tipo de intervenção, farmacológica que permita à mulher aproveitar melhor as ferramentas que lhe são dadas na psicologia. Porque às vezes a interferência dos sintomas é tanta que até pode ir à consulta de psicologia e não conseguir permitir-se ajudar pelo estado em que se encontra. Portanto, aqui importa que procure ajuda, seja ela qual for, porque qualquer bom profissional de saúde mental vai saber identificar quando é que atingimos ali o limite daquilo que é a sua capacidade de intervenção e passar a outra valência, passar a outro profissional que possa complementar e acrescentar se aquele quadro já tem outro tipo de nuances. Portanto, aí sim é importante procurar ajuda, porque de facto, quando nós temos estes sinais e sintomas que eu descrevi, temos que acender aqui uma bandeira vermelha. Outra questão que é bastante frequente é se a medicação faz mal ao bebé e se de facto existe medicação segura na gravidez. Esta é uma questão que não é apenas do público em geral, digamos assim, ou dos pacientes. Há muitos colegas que têm estas dúvidas. Eu vejo muitas vezes pessoas que vêm à consulta e que dizem: mas o médico de família disse-me que eu não podia tomar nada, disse-me para interromper tudo e que agora na gravidez eu tenho que me aguentar porque eu não posso tomar nada. Isto não é verdade. Felizmente, não é verdade. A medicação, se não for bem escolhida, de facto, pode ser prejudicial para o bebé. Nós sabemos que existem alguns medicamentos que, para o humor ou para a estabilização de outro tipo de sintomas, podem, ou para a ansiedade, por exemplo, podem causar malformações, podem causar complicações em torno do parto e, portanto, a medicação deve ser muito bem selecionada e por quem sabe o que está de facto a fazer. E felizmente eu acho que, mesmo em relação aos médicos de família, que foi quem eu referi, muita formação tem sido feita neste âmbito e eu acho que eles estão hoje mais bem preparados do que estavam antes. E ainda bem que assim é, porque eles são as primeiras pessoas a encontrar muitas vezes estas mulheres, não é? E os bebés destas mulheres, e portanto é importante esta informação, até para não haver esta precipitação de ok, agora estou grávida, agora deixei de tomar tudo, tenho tudo para correr mal.
Há medicação segura na gravidez? Sim, há. Seja para tratar um quadro depressivo, seja para tratar uma perturbação de ansiedade, uma perturbação obsessiva ou compulsiva, até uma psicose pós-parto, ou uma psicose durante a gravidez. Há medicação que é segura. Há medicação que nos permite dizer assim: esta medicação passa pouco a barreira da placenta para dentro, portanto expõe pouco o bebê, e mesmo aquilo que é exposto ao bebê não causa malformações. E isso é algo que deve ser desmistificado. Nem toda a medicação faz mal, há medicação segura, portanto não é preciso escolher, é preciso tratar. Até porque, como nós vimos, o não tratamento vai ter consequências até logo muito cedo no desenvolvimento desta criança. Se eu fizer o tratamento, eu tenho de deixar de amamentar? Não, claro que não. Acho que o melhor compromisso que nós podemos estabelecer com quem tratamos e que temos à nossa frente é: vai fazer este tratamento, mas vai amamentar, até querer e até o seu bebê querer. E é isso que faz sentido. Ninguém tem que escolher entre fazer o seu tratamento, mais uma vez, e amamentar o bebê. Porque às vezes há este medo de, mas eu não quero fazer medicação, porque depois vou ter que parar de amamentar à pressa. E eu não quero. Isso deixa-me triste, isso deixa-me ansiosa, isso, amamentar é um momento muito importante para mim e para o meu bebê, é algo que eu faço com gosto, portanto, eu não quero deixar de fazer isso. Ok, não é preciso escolher. Não tenho de deixar de amamentar. Inclusivamente, a propósito desta questão da amamentação, há um site que até é bastante conhecido, porque se vai falando aqui e ali e acaba por passar a palavra. Há um site em espanhol que nos permite pesquisar a medicação, e aqui pode ser medicação, pode ser alimentos, pode ser suplementos, chás, tem lá de tudo, que é o E-Lactância. E é um site que, se escreverem E-lactância, vai aparecer no Google e vai ser muito fácil de entrar. E, por exemplo, se eu colocar lá valeriana, por exemplo, eu vou ver como é que eles classificam a valeriana. Ou se eu puser paracetamol ou outra coisa qualquer. Portanto, isto é válido para todo o tipo de medicação, não só da psiquiatria. E eles vão classificar os medicamentos numa espécie de um código de semáforo, em que há uns medicamentos que estão a verde, outros estão a amarelo, outros estão a um cor de laranja ou vermelho. Portanto, são medicamentos que são classificados de acordo com o seu grau de segurança e que têm em conta o quê? Que os medicamentos que são considerados seguros para a amamentação são aqueles que passam da concentração do sangue para o leite materno uma taxa inferior a 10% de concentração. E, portanto, é esta, no fundo, a regra também para a classificação desses medicamentos. E depois perceber, ok, e aquilo que passa é prejudicial, é que há medicamentos que até podem não passar muito, mas o que passa, por exemplo, aumentar o risco de convulsões no bebê. Portanto, mais uma vez, tem que haver aqui um grande conhecimento de quem está a medicar estas pessoas para dizer assim: eu estou a fazê-lo, mas estou a fazê-lo com segurança, não estou a prejudicar, não é? Até porque há medicamentos que, se tiverem uma ação muito longa, e isso obviamente é a minha obrigação saber, se eu tiver uma ação demasiado longa, eles podem se acumular no leite e o bebê, por exemplo, ficar mais sonolento, mais letárgico, ou até ficar irritável quando a mãe não toma aquilo. E isso não é bom, logicamente. Portanto, há medicação segura, há medicação que tem uma margem de segurança boa, que não acumula no leite e, portanto, permite amamentar em simultâneo e não há aqui grandes riscos. Inclusivamente, há mais diversidade de medicamentos para fazer na amamentação do que na gravidez, logicamente, e que aí temos escolhas um bocadinho mais limitadas. Se eu tomar medicamentos, eu vou continuar a ser capaz de cuidar do meu bebê? Há muito esta ideia de que, se eu tomar medicamentos, se calhar eu vou dormir o dia todo, eu vou ficar lentificada, eu vou ficar incapaz, não vou conseguir pensar, não vou conseguir tomar decisões, eu vou ficar zombie. Muitas vezes chegam à consulta e dizem: eu não quero ficar zombie. Como se esse fosse uma obrigação dos medicamentos da psiquiatria. Eu aqui coloco medicamentos da psiquiatria tudo dentro da mesma caixa, mas eles são todos muito diferentes. E de facto há medicamentos que são mais sedativos, que dão alguma lentificação, mas não são todos. E eu acho que as medicações, sejam elas quais forem, têm que ser adaptadas à realidade que nós temos. Por exemplo, eu não vou dar determinados medicamentos a uma pessoa que está a fazer co-sleeping, por exemplo, porque o risco é grande, não é? Tem que ter isso em atenção.
Eu não vou dar determinados medicamentos se a pessoa ou a mãe estiver com determinadas patologias em simultâneo. Se tiver hipertensão arterial, se já tiver outro tipo de complicações, sei lá, na tiroide, o que for. Portanto, eu tenho que ter em consideração tudo e a máxima é adaptar a medicação à vida da pessoa e não a vida da pessoa a ter que se adaptar à medicação. Portanto, uma pessoa bem medicada, uma mãe bem medicada, é uma mãe que consegue ser capaz de cuidar do seu bebê. Até pode não ser no início porque está deprimida, porque está cansada, porque está triste, mas à medida que vai melhorando, é suposto ser capaz de cuidar do seu bebê e não de ficar incapaz, sonolenta, desinteressada. Não é nada disso, ok? Portanto, isso será sinal é de que as coisas não estão a correr bem ou estará demasiado sedada e a medicação tem que ser revista. Portanto, a, a ideia é, estando bem medicada, é capaz de cuidar do bebê, de si própria e da família enquanto recupera. Quais são as possíveis consequências da medicação para o meu bebê? Até já toquei um pouco nisto a propósito da amamentação. De facto, nós temos que ter alguma cautela nos medicamentos que estamos a prescrever, porque pode haver medicamentos que tornam o bebê mais sonolento, mais irritável, que lhe condicionam algum tipo de alterações, seja, por exemplo, que diminui o limiar de convulsões ou algum tipo de alterações que não são desejáveis num cérebro, por exemplo, em desenvolvimento, ou outros órgãos. Por exemplo, ter o cuidado de, se o bebê até já teve alguma intercorrência logo quando nasceu, isso também é importante ter em conta. As consequências de uma medicação bem escolhida são nenhumas. As consequências é a mãe ficar tratada e o bebê também beneficiar-se disso. E se eu optar por não me tratar? Porque também acontece, tem pessoas que chegam, não é o mais frequente, mas que chegam à consulta e dizem: olha, eu venho aqui, eu até sou contra a psiquiatria, eu sou contra os medicamentos da psiquiatria, mas eu vim porque eu acho que preciso de ajuda. Mas no fim das contas, e depois de esclarecida, até toma a decisão na mesma de continuar sem se tratar. E é lícito, a pessoa é livre de escolher aquilo que achar que é mais conveniente para si, mas acho que sim, que deve estar esclarecida de quais é que são as consequências para ela, para o bebê e para a família deste não tratamento. E foi aquilo que nós falámos também há pouco. Se nós tivermos uma mulher que não está a receber o tratamento que é necessário e a condição se for agravando, naturalmente isto tenderá a ganhar ainda mais espaço na vida dela, a retirar mais qualidade de vida, a afetar ainda mais a ligação a este bebê, eventualmente a potenciar dificuldades conjugais que muitas vezes já surgem neste período, dificuldades no trabalho, de concentração, etc. E em última análise também é importante dizer que, tal como noutras doenças, como a diabetes, como a tensão arterial, como outra coisa qualquer, como outro tipo de alterações físicas, também a doença mental que demora a ser tratada tende a agravar-se, tende a ficar crónica. Se eu for diabética e não fizer a minha medicação para a diabetes, quando eu fizer análise, o meu açúcar no sangue vai estar elevadíssimo. Eu vou ter consequências disso a nível dos olhos, dos rins, do meu sistema nervoso. E aqui não é diferente. Nós vamos ter consequências também. Podem não ser imediatas do ponto de vista físico, mas há consequências muito importantes para a mulher. A doença mental não tratada no seu todo, mesmo que não seja, mesmo que não consideremos a do período perinatal, associa-se normalmente a um maior risco de doença cardiovascular, um maior risco de complicações a nível hormonal, há uma disrupção da libertação de determinadas hormonas, impacto no ciclo menstrual, impacto na fertilidade, portanto, não vale a pena, não compensa o não tratamento. Para o bebê, como nós falamos, se estivermos a falar de uma gravidez, eventualmente mais complicações, mais mortalidade perinatal, um neurodesenvolvimento que não ocorre da melhor forma. Se falarmos do pós-parto, uma amamentação que é interrompida, um bebê que não recebe o estímulo afetivo que precisa para se desenvolver. E há aqui uma coisa também interessante que eu não coloquei, coloquei a família, mas gostava de individualizar aqui também o pai. O maior fator de risco para a depressão perinatal paterna é a depressão perinatal materna. Então, eles estão completamente em conjugação. E se houver o tratamento de um, também de certa forma estamos a influenciar o outro ou o risco de o outro acontecer. Para a família como um todo, logicamente, este é um sistema, não é? Há aqui uma dinâmica
muito própria na transição para a parentalidade, como nós vimos, que na ausência daquela outra fatia que eu tinha colocado, que era a saúde mental, era a última em baixo, se essa sair, as outras também vão ser abaladas e, portanto, é muito importante nós prosseguirmos com a procura de ajuda, seja ela qual for. Pode não ser farmacológica, em alguns casos a psicologia se fará todo o trabalho que é necessário, mas que não haja um adiamento da procura de ajuda. Em jeito de conclusão, e um bocadinho para quem tiver interesse em aprofundar estes temas, eu deixo aqui 4 sugestões de livros. Eles são livros muito práticos. O primeiro é O Lado Emocional da Maternidade. Eu acho que é um livro interessante para toda a gente que está a preparar-se aqui para este caminho, seja a preparar-se para uma gravidez, seja já como pais. Portanto, isto pode ser muito interessante, até de uma leitura conjunta, aqui sobre os desafios mais emocionais. Os 2 livros seguintes são de uma psiquiatra, que é a Ybone Olza. Ela é psiquiatra perinatal. Estes livros estão em espanhol, mas são muito fáceis de ler. O primeiro chama-se Parir, o poder do parto, e o segundo é Palavra de Mãe, portanto, o poder da maternidade. E são faladas aqui muitos aspectos, não só da adaptação à maternidade, como a experiência do parto, como algo que até modifica, de certa forma, a percepção da mulher naquele momento. Um, há aqui um trazer também da perspectiva de quando há doença e como é que isso impacta o bebê. Eu acho que podem ser aqui 2 leituras interessantes. A última é um livro em inglês, não há em português tradução, mas chama-se Mindful Motherhood, portanto, no fundo, uma maternidade mindful, e eles vão propor aqui algumas estratégias, alguns exercícios para se realizarem durante a gravidez e até ao primeiro ano da criança, aqui no sentido de promover o relaxamento, a diminuição do stress, aqui também no período perinatal. E por fim, gostaria de terminar com uma frase que eu acho genial da Ybone Olza, que é: a capacidade dos bebés de sentir o que a mãe sente explica o efeito da psicopatologia materna neles. E eu acho que isto é algo que nós devemos guardar na nossa memória, nem que seja a única mensagem que fica desta apresentação. Pensem nisto. Quando adiarem a procura de ajuda, não vale a pena, não compensa, o impacto é muito grande. E com esta última frase me despeço, agradecendo também a vossa atenção e desejando que todos estes conteúdos que eu aqui partilhei possam ter sido úteis e que possam contribuir para que possam procurar ajuda, ou se não para vocês, para mães que estão ao vosso lado, sejam as vossas irmãs, primas, cunhadas, colegas de trabalho, amigas, que possam beneficiar destes dados, que possam beneficiar desta informação. Muito obrigada.